Oi, turma! Então vamos continuar nossa aula sobre a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nós estávamos falando da competência, que é, no caso de uma lei ou um ato normativo federal ou estadual sendo questionado em face da Constituição Federal, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos falar da legitimidade, ou seja, vocês lembram, os legitimados ativos são aquelas pessoas que podem ajuizar a ação. Então, quem são os legitimados ativos? São as pessoas que estão ali aptas para propor a ação de controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Esses legitimados, eles estão no artigo 103 da Constituição, é um rol taxativo, ou seja, são só estes legitimados e ninguém mais. E eu vou ler para vocês e recomendo também que vocês façam a leitura, tanto na Constituição como no material que eu passei para vocês memorizarem. Lembrem também da dica que eu tô dando quando vocês forem fazer o exame da OAB. Façam uma tabela. Legitimados para propor mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, ação civil pública e ADI. Façam essa tabela quando vocês forem estudar para o exame da OAB, porque isso vai ser cobrado. E dessa forma você consegue visualizar quais são os legitimados para cada ação. Então, os legitimados para propor a ADI são aqueles do artigo 103 da Constituição, que é Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, são esses os legitimados para propor a ADI. Recomendo que vocês façam a leitura. Além disso, gente, existe uma discussão em relação aos legitimados, uma divisão, que são os legitimados universais e os legitimados especiais. Acompanhem essa tabela pelo material que eu fiz para vocês, pela tabela que eu fiz para vocês. O que significa isso? Os legitimados universais, eles não precisam demonstrar interesse de agir ou pertinência temática, pois o simples exercício de suas atribuições, do simples exercício de suas atribuições já decorre o dever de defender a Constituição Federal. Ou seja, eles podem ajuizar ADI contra qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual. Não precisam demonstrar pertinência temática, o motivo pelo qual eles estão ali propondo aquela ADI. Porque o seu simples trabalho, a sua simples atribuição, o exercício das suas atribuições já decorre ali de um dever de defender a Constituição Federal. Ou seja, eles não vão precisar comprovar, afirmar, demonstrar qual que é o interesse deles ali naquela situação, porque, teoricamente, eles já têm interesse em defender a Constituição. Então, quem são essas pessoas? Dentre aquelas que nós acabamos de ler. É o Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Agora a gente vai falar um pouco sobre os legitimados especiais, que são aqueles que precisam demonstrar uma pertinência temática, ou seja, eles precisam comprovar que aquela norma impugnada está interferindo de alguma forma nas suas atividades ou nos seus interesses. Não é uma questão implícita, ele precisa explicar, precisa demonstrar qual que é a pertinência temática, por que aquela lei ou ato normativo precisa ser analisado conforme a Constituição Federal e no que aquilo vai afetar as suas atividades e os seus interesses. Então, estes são os legitimados especiais. Se vocês olharem a tabela que eu passei para vocês, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso de uma forma mais didática.
Então, não precisa decorar nesse momento, mas de uma forma mais didática vai ficar mais fácil vocês visualizando a tabela que eu preparei para vocês. Então, esses legitimados especiais, que são aqueles que precisam demonstrar pertinência temática, precisam mostrar no que aquele ato normativo que está sendo impugnado afeta seus interesses, afeta suas atividades. Então, quem são esses? É a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado ou do Distrito Federal, uma confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, estes legitimados, eles precisam demonstrar o seu interesse naquela determinada ação. Gente, para nós sairmos um pouco da teoria e falarmos um pouco de questões práticas, eu separei um caso que eu acho bem emblemático, que nele eu posso falar sobre vários conteúdos com vocês, que é o caso da vaquejada. Vocês já vão entender por quê. Eu poderia ter pego infinitos casos de ADI, mas eu acho que esse eu consigo aprofundar algumas questões com vocês teóricas a partir de um caso prático. Então eu acho ele muito completo para a gente estudar, para a gente debater, para vocês memorizarem também. Quando vocês forem pegar o material, vocês vão lembrar disso que eu tô falando para vocês. É um caso muito completo, ele envolveu vários temas dentro do controle de constitucionalidade, por isso que eu escolhi falar sobre ele. Então, o que aconteceu? Em 2013, o estado do Ceará editou uma lei, que foi a Lei 15.299 de 2013, que estava regulamentando a atividade da vaquejada no estado do Ceará. Ou seja, aquela lei fixou critérios para a competição, obrigando os organizadores a adotarem medidas de segurança, tanto para os vaqueiros como para o público e para os animais. É uma questão polêmica, essa questão da vaquejada, porque ela entra num debate da questão cultural, por ser uma atividade cultural de alguns estados do Brasil, não é uma questão tão cultural aqui no Amazonas, então para a gente talvez não faça tanto sentido, mas para algumas pessoas é. Então ela entra em choque a questão de uma atividade que é cultural versus os maus tratos dos animais ali naquela atividade. Então, por conta disso, o Procurador-Geral da República, que é um dos legitimados que nós acabamos de ler, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei, falando que com a profissionalização dessa atividade, da vaquejada, algumas práticas passariam a ser adotadas, como, por exemplo, enclausuramento dos animais antes de serem lançados à pista, momentos em que seriam açoitados e instigados para que entrem agitados na arena quando na abertura do portão. Ou seja, o Procurador-Geral da República estava afirmando que com a profissionalização dessa atividade, ou seja, com a publicação da lei, os animais seriam maltratados, entrando ali num conflito de direitos, que é o direito à cultura, o exercício da manifestação cultural, versus a questão da crueldade dos animais. Então, os maus tratos aos animais, que também é um direito... aliás, também é vedado pelo artigo 225 da Constituição, que é todo o artigo que fala sobre o meio ambiente, que fala sobre a proteção dos animais. Então, nós estaríamos aí diante de um conflito de direitos. Então, o Procurador-Geral da República afirmou que essa atividade, através da publicação desta lei, estaria ali violando a questão dos direitos dos animais, porque estaria acontecendo situações de maus tratos aos animais. E aí, com essa lei regulamentando a profissão, isso traria diversos prejuízos para os direitos dos animais. E aí, essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Vocês podem ler, vocês podem procurar na internet todos os votos para vocês se inteirarem, se vocês ficarem interessados nessa discussão. Também é um tema que pode ser objeto de um artigo científico para quem se interessa. Eu sei que tem alguns alunos dessa turma que gostam bastante. Também um tema que vocês podem falar no trabalho de conclusão de curso, para quem gosta, para quem é envolvido com a causa animal. Eu sou
Por exemplo, eu gosto muito da causa animal, eu tenho um cachorro adotado que eu tirei da rua, então essa causa animal ela me toca bastante. Se ela toca você também, pode ser um tema que você pode aprofundar, que você pode pesquisar, se você se interessa por esse assunto. Então, esse debate aí da questão da vaquejada chegou no Supremo Tribunal Federal, ali através dessa ADI, a 4983 do Ceará, você pode pesquisar na internet se você quiser, também tá um número no nosso material. E aí o Supremo Tribunal Federal concluiu que é indiscutível que os animais sofrem maus tratos, tratamento cruel, e declarou que a lei é inconstitucional. Aí, gente, vem a questão que eu gostaria de debater com vocês, que eu gostaria de trazer para vocês saberem desse debate. A decisão do STF, ela não vincula a atividade legiferante do Estado, ou seja, ela não vincula o poder legislativo. Essa decisão, ela vale para o Estado do Ceará, para a lei do Ceará, que foi questionada perante o STF. Isso não significa que o STF proibiu a vaquejada. É isso que eu queria falar para vocês. Então, o STF não proibiu a vaquejada, ele disse que a lei do estado do Ceará, ela é inconstitucional. Foi isso que foi levantado. Então, esse foi o papel do Supremo Tribunal Federal. Em momento algum, ele chegou na decisão e disse que a atividade da vaquejada estava proibida em todo o território nacional. Então, ele não impediu que outros estados, ou até mesmo o Congresso Nacional, editasse alguma outra lei permitindo a vaquejada. Se isso acontecesse, ela teria que ser de novo questionada perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Em 2016, houve ali muitas manifestações das pessoas que fazem essa prática, essa atividade da vaquejada e tudo mais. E lá em 2016, o Congresso Nacional editou uma lei. E o que falava essa lei? Que a vaquejada é uma manifestação da cultura nacional e do patrimônio cultural imaterial. Então, que era ali uma manifestação da cultura. E aí, além disso, foi lá e editou uma emenda à Constituição no artigo que trata da crueldade aos animais. Então, o que ele fez? Foi lá no artigo 225 da Constituição, que é o artigo que fala do meio ambiente, que trata da questão da vedação a tratamentos cruéis para os animais, e acrescentou uma questão que falava assim, vou ler para vocês. Para fins do disposto na parte final deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. E ela é manifestação cultural por conta de uma lei que foi editada em 2016. Ou seja, ali o Congresso Nacional, através de uma situação chamada efeito backlash, foi lá e tornou a atividade da vaquejada uma manifestação cultural e disse, através de uma emenda à Constituição, que essa atividade ela é permitida, porque é uma manifestação da cultura. E até então o Supremo não se manifestou sobre a inconstitucionalidade deste dispositivo. E aí entra toda uma discussão sobre ativismo congressual, porque o que acontece? Os membros do Congresso Nacional foram eleitos pelo povo, então eles têm o dever de trabalhar pelo povo. Já o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel, assim como todo o Poder Judiciário, contramajoritário, porque eles não foram eleitos pelo povo. Então, eles têm o dever ali de fazer justiça e não de agradar a toda a população. Apesar de que, às vezes, a gente sabe que a pressão popular, ela influencia nas decisões. Às vezes, a gente vê uma situação dessa forma, mas não é para acontecer. Então, o Poder Judiciário, ele faz esse papel contramajoritário. Ele não tem o dever de agradar a população. Não é para isso que o Poder Judiciário serve. Em contrapartida, o Congresso, os membros do Congresso Nacional foram eleitos pela população, então eles têm o dever de trabalhar pelo povo. E aí era toda essa discussão que eu queria trazer para vocês sobre a ADI, sobre o papel do Congresso Nacional, o papel do Supremo Tribunal Federal. E eu fico no aguardo das respostas de vocês, se vocês concordaram com essa situação,
qual é a opinião de vocês, se vocês entenderam a polêmica também, senão eu posso repetir numa próxima aula, porque realmente é um caso emblemático que fala tanto de uma situação que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma norma, como uma reação do Congresso, uma reação da população para modificar os efeitos de uma decisão através de uma emenda à Constituição. Então, uma situação muito interessante e emblemática, realmente, que engrandece as nossas pesquisas, engrandece o nosso debate, e que eu espero que vocês tenham compreendido e que se posicionem também. É muito importante para o jurista, para o acadêmico, para o advogado, enfim, para o profissional da área jurídica, que ele se posicione diante de uma situação polêmica. Agora, gente, eu gostaria de falar um pouco da parte procedimental da ADI, ou seja, quais são os requisitos da petição inicial, um pouco sobre o trâmite, características da ação, prazo prescricional, e aí a gente vai ter que acompanhar sabendo que o trâmite processual da ADI, ele tá em vários dispositivos e espaços, não tá em um lugar só. Então, ele tá tanto no artigo 103 da Constituição Federal, parágrafos 1º e 3º, na Lei 9.868 de 99, e além disso também está nos artigos 169 a 178 do Regimento Interno do STF. Para quem vai fazer uma prova, um exame da OAB, estes dispositivos são leitura obrigatória. Então, o que a petição inicial da ADI deve indicar? Quais são os requisitos desta petição inicial? Então, turma, a petição inicial da ADI, ela deve indicar, primeiro, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e o pedido com as suas especificações. Além disso, quando você propõe a ação direta de inconstitucionalidade, ela não se admite desistência. Muito importante isso, você não pode desistir da ação. Além disso, após distribuída a ação, o relator ele vai pedir informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Então, o relator, no prazo de 30 dias, vai pedir informações para os órgãos ou autoridade que fez a lei, no prazo de 30 dias. Decorrido este prazo, vai ser ouvido sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, no prazo de 15 dias. E aí, gente, por fim, após todas essas oportunidades de manifestação, o relator vai fazer um relatório e vai pedir data para julgamento. Uma observação: não existe prazo decadencial ou prescricional para o ajuizamento da ADI. Isso é uma súmula 360 do STF, que fala que não há prazo de decadência para a representação da inconstitucionalidade. Por quê, gente? Porque enquanto a norma inconstitucional estiver ali valendo, ela vai continuar produzindo seus efeitos, sendo inconstitucional. Ela não vai ficar convalidada, passar a valer, virar constitucional com o decurso do tempo. Então, ela vai continuar estando incorreta, incoerente, podendo ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Outro assunto muito importante é sobre a questão dos efeitos da decisão do STF. Então, assim, quais são os efeitos da decisão numa ADI? Então, a ADI, sendo julgada no pleno do STF, com a presença de pelo menos 8 ministros, e se ela for declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos seus membros, os efeitos da sua decisão, em regra, eles vão ter eficácia erga omnes, ou seja, para todas as pessoas, inclusive para quem não é parte no processo. Ele vai ser vinculante em relação ao Poder Judiciário, em relação à administração pública, lembrando que ele não vincula o Poder Legislativo, nós aprendemos isso nessa aula, e ele, como regra, vai ser ex tunc, não sei se vocês já aprenderam isso. O que isso significa? Retroage desde o seu nascimento, ou seja, como se a lei nunca tivesse existido.
Existe uma observação no artigo 27 da Lei 9.868 de 99, muito importante, gente. Eu acho que é talvez a parte mais importante da nossa aula. O que acontece? Se na hora de declarar inconstitucionalidade, por uma questão de segurança jurídica ou de interesse social, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, ele pode restringir os efeitos dessa decisão. Como assim? Eu falei pra vocês que ela vai retroagir desde o seu nascimento, como se a lei nunca tivesse existido. Então, ele pode decidir que essa decisão vai ter eficácia somente a partir do seu trânsito em julgado, ou então em um determinado momento que vai ser fixado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, existe toda essa possibilidade, essa flexibilidade para o Supremo Tribunal Federal decidir sobre os efeitos da decisão, ou seja, a partir de qual momento essa decisão ela vai valer, visando preservar a segurança jurídica e o interesse social. Bom, turma, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a ADI. Esses são os pontos mais importantes dentro da matéria. Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês para debates, para tirar dúvidas. Fico muito feliz com o interesse de vocês na nossa matéria. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Obrigada pela atenção, obrigada por vocês estarem participando das aulas. Parabéns a quem chegou até aqui e mesmo com todas as dificuldades desse momento que a gente está vivendo, não desistiu do curso. E me coloco à disposição de vocês e até a próxima aula.